Página 11. Introdução. Libertação do cativeiro. A fim de experimentarmos ao máximo o plano maravilhoso que Deus tem para nós, a vida abundante que Jesus veio à Terra para nos dar, João 10:10, é importante sermos livres de qualquer forma de cativeiro e da condenação gerada por ele. Deus não quer que sejamos escravos de nada. Esteja essa escravidão sobre a forma de comer em excesso ou de manter determinado peso, ou ainda de sempre reagir às circunstâncias com raiva ou medo. Deus preparou uma maneira de nos tornarmos livres por intermédio do seu Filho Jesus. A Bíblia nos diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. João 8:36. Há uma grande necessidade de libertação na área da escravidão à comida. As pessoas que estão acima do peso tentam perder alguns quilos. Depois se esforçam para manter certo peso quando o atingem. Aqueles que estão abaixo do peso se esforçam para ganhar. Muitas pessoas magras, assim como as que estão acima do peso, vivem escravas da preocupação com a comida, planejando exatamente o que vão comer, quanto e quando, para manter suas medidas. Muitos têm dificuldade nessa área por anos, alguns desde que se entendem por gente. Uma das primeiras áreas em que Deus me libertou foi esta: tentar controlar meu peso. Tenho o peso certo para minha estrutura agora, mas durante a maior parte da minha infância e dos primeiros anos da minha vida adulta, eu sempre estava de 9 a 11 quilos acima do peso e continuei lutando contra 4 a 11 quilos a mais durante anos. Passei minha infância sem gostar da minha aparência, sem me sentir bem comigo mesma e obrigando pensamentos desse tipo. Estar acima do peso se tornou ainda mais doloroso para mim durante minha adolescência e na faixa dos 20 e poucos anos. Eu me sentia como se não fosse bonita e não tivesse uma boa aparência. Eu não era convidada para sair muito porque era a garota que só era convidada se não restasse mais ninguém. Essa é uma experiência muito difícil de vivenciar. Então entendo como se sentem as pessoas que têm dificuldade nessa área. Primeiro, eu era escrava da necessidade de perder peso. Depois, quando perdia, ficava escrava da necessidade de mantê-lo. Tentava todas as dietas e programas possíveis e imagináveis até que finalmente descobri aquele que funciona: o programa de Deus. O Senhor me levou a descobrir algumas verdades que me libertaram do controle que a comida exercia sobre mim. Como o que quero, não o que acho que devo comer, sem ganhar peso ou me privar de certos alimentos. As pessoas que lutam constantemente contra o peso costumam sentir-se mal consigo mesmas, quer seja um excesso de 1, 5, 10, 20 ou 50 quilos que estejam tentando perder, ou certo número de quilos que estejam tentando ganhar. Elas costumam ter pensamentos semelhantes sobre a própria aparência. Elas não gostam da sua aparência. Até 1 quilo a mais afeta a confiança de algumas pessoas, porque suas roupas não caem bem. Aqueles que são escravos da comida e depois da condenação por terem fracassado em atingir os seus objetivos quanto ao peso, não estão experimentando a paz e a alegria que Deus quer para eles na terra. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Se você
como crente em Jesus Cristo, está vivendo em condenação, você não está tendo a paz e a alegria que Deus colocou à sua disposição por intermédio de Jesus. A condenação ficará entre você e Deus, como uma muralha gigantesca, que o impedirá de receber tudo o que Ele quer lhe dar. Romanos 8:1 nos diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. João 3,17 afirma: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Em Hebreus 4,16, nos diz como devemos nos aproximar de Deus. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. A ajuda adequada e oportuna que vem exatamente quando precisamos dele. É o tipo de ajuda que queremos. O início desse versículo nos diz para nos aproximarmos do trono da graça sem medo, confiantemente e com ousadia. Deus não quer que cheguemos diante do seu trono com uma atitude de medo, temerosos de pedir a Ele aquilo que precisamos, sem a confiança de que somos dignos de receber tudo o que Ele tem para nós. Deus nos fez dignos de receber a sua ajuda e quer nos ajudar. Também quer que dependamos dele. A passagem de 2 Coríntios 12:9, falando do Senhor, diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado, 1 Coríntios 15:3, e da condenação que ele traz. 1 João 1:9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando pecamos, precisamos pedir perdão a Deus e depois parar de ficarmos nos torturando por termos pecado. Quando pedimos perdão, Ele nos perdoa e também podemos perdoar a nós mesmos. Enquanto ficarmos insistindo no fato do quanto achamos que fomos inadequados, continuaremos a bloquear o que Deus tem para nós por não estarmos abertos a receber dele. Se você comparecer perante o trono de Deus se sentindo mal consigo mesma, não poderá receber a grande medida que Ele quer lhe dar. A condenação impedirá que você compareça com ousadia diante de Deus para obter exatamente a ajuda de que precisa para vencer o cativeiro da luta contra o peso. Ser livre da condenação abre uma das maiores portas para todas as outras bênçãos de Deus. É importante ter confiança em que somos em Cristo para receber todas as coisas boas que Deus tem para nós a fim de podermos obedecer a Ele e servi-lo com ousadia. Ao lutarem contra o peso, as pessoas podem cair no engano de pensar que seu fracasso em atingir suas metas com relação ao peso as tornam inacessíveis para Deus. O nosso peso não tem nada a ver com quem somos em Cristo. As nossas fraquezas não têm nada a ver com quanto somos aceitáveis perante Deus. Ele nos tornou aceitáveis apesar das nossas fraquezas.
independentemente de quais elas sejam, e quer que deixemos que Ele nos ajude a lidar com elas. Se nos permitirmos nos acostumar com a ideia de que o nosso valor baseia-se no quanto lidamos bem com as nossas fraquezas, vamos rejeitar e condenar a nós mesmos. E como vimos anteriormente, a condenação nos impede de nos achegarmos a Deus com ousadia para obter a ajuda de que precisamos. Ao examinar o assunto sobre o controle de peso, é muito importante lembrar continuamente a si mesmo que Deus ama a pessoa que está acima do peso, do mesmo modo que Ele ama aquele que não está. Deus aceita e ama você incondicionalmente. Ele o colocou na posição de pessoa justa diante de Deus, por meio do que Ele mesmo fez ao enviar o seu Filho. Isso aconteceu quando você simplesmente aceitou essa salvação como sendo o que ela é, um dom gratuito. Versículo de 1 Coríntios 1:30, Romanos 5:17, Efésios 2, de 8 a 9 e Romanos 10, de 9 a 10. Deus ama você independentemente do seu peso, mas Ele quer que você tenha o peso certo para que possa atuar no seu desempenho máximo. Ele quer que você cuide do seu corpo para ter uma boa saúde. Se você acabar com o corpo que tem, não terá outro reservado em uma gaveta para substituí-lo. Por muito tempo, eu tive o desejo em meu coração de apresentar uma mensagem especial sobre por que as pessoas estão acima do peso ou comem em excesso. Certo dia, em poucos minutos, Deus me deu uma lista de motivos. Anotei-os em um de meus recibos de depósito bancário, enchendo a parte da frente e a parte de trás. Este livro baseia-se nessas razões. Você poderá reconhecer uma ou mais delas como a razão ou as razões pelas quais a comida ou alguma outra coisa está em desequilíbrio na sua vida. Mas é importante que você peça a Deus para lhe mostrar um motivo específico ou os motivos, além daqueles que parecem óbvios, pelos quais você está tendo problemas nessa área. João 8, 31, 32 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando Jesus revela uma verdade a você, essa verdade irá libertá-lo. Minha gerente geral, Roxane, pesa apenas 43 quilos, mas ela descobriu uma verdade sobre os seus hábitos alimentares que a libertou de uma forma de cativeiro. Roxane e seu marido, Paul, vivem conosco. Meu marido Dave e eu viajamos bastante. E quando estamos fora da cidade, Roxane e Paul cuidam da nossa casa e do nosso escritório. Roxane tem bons hábitos alimentares agora. Mas quando o casal se mudou para a nossa casa, ela não comia no horário em que todos comiam, ou comia lanches nada saudáveis bem mais tarde, em vez de fazer uma refeição. Às vezes ela passava o dia inteiro sem comer. Então, durante o jantar,
dizendo que não estava com fome, ela beliscava a comida e empurrava para lá e para cá dentro do prato. Mas assim que todos terminavam de comer, ela comia toda a sua comida. Às vezes, em vez de jantar, ela comia um saco de batata chips ou meio saco de rosquinhas. Roxane me disse que depois que ela e Paul se casaram, ela fazia uma boa refeição para ele e basicamente sempre agia da mesma forma. Comia um pouco durante o jantar, mas depois que ele terminava, então ela realmente começava a comer. Eu não entendia por que ela comia assim e ela também não. Para descobrir o motivo, Roxane foi à presença de Deus e perguntou a ele. Deus mostrou a ela que durante sua infância sempre havia brigas na hora das refeições. Por causa disso, ela associou a alimentação com perturbação e não tinha vontade de comer em um ambiente familiar. Em outra ocasião, quando ela e uma de suas irmãs estavam falando sobre o hábito de Roxane de não comer quase nada além de barras de chocolate recheadas e outros tipos de lanches na escola e na faculdade, elas descobriram outro motivo para os estranhos hábitos alimentares de Roxane. Elas lembraram que a maioria dos momentos agradáveis com a família acontecia nos fins de semana. Toda a família, com 16 filhos, se sentavam na sala de visitas, assistia a TV e comia pipoca no sábado à noite. E no domingo, comiam doces que seu pai saía para comprar para eles naquele dia. Deus mostrou a elas que os principais momentos em que elas ligavam o prazer ao alimento eram nos fins de semana, quando comiam bobagem e se divertiam juntos. Quando Roxane entendeu o motivo de seus estranhos hábitos alimentares, ela disse: "Bem, eu não preciso mais comer desse jeito." E começou imediatamente a fazer suas refeições com todos e a escolher alimentos mais nutritivos. Muitas vezes, quando enxergamos a verdade, também conseguimos ver uma simples mudança que podemos fazer para corrigir um problema. Ou descobrimos que o problema é a solução para ele, são muito menos complicados do que imaginávamos, como vemos em 2 Coríntios 11:3. O diabo gosta de complicar nossa vida para nos manter distraídos e para nos impedir de ver a simplicidade que está em Cristo. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com angústia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. As pessoas estudam os princípios da boa nutrição, às vezes se veem impotentes para colocar esses mesmos princípios em ação de forma eficaz em sua vida. Muitas pessoas que tentam seguir diferentes dietas descobrem que são impotentes para manter todas as regras e normas, ou seguem a dieta rigidamente, mas sem ver os resultados permanentes que desejam. Em vez de tentarmos à própria força seguir uma lista de regras e regulamentos para controlar o nosso peso, podemos controlar o problema da alimentação da mesma maneira que resolvemos todos os nossos outros problemas, extraindo o poder do Espírito Santo e andando pela fé. O Espírito Santo sempre nos dirige em direção à vitória e à liberdade. E quando Deus nos dá um plano, esse plano vai funcionar. Acredito que 12 razões pelas quais as pessoas comem em excesso
ou estão acima do peso que são apresentados neste livro, abrirão as portas do seu entendimento. Quer Deus lhe mostre um ou vários motivos pelos quais você tem dificuldades nessa área. Alegre-se com a verdade. Então decida-se a deixar que Ele use os ensinamentos bíblicos deste livro para lhe dar a força, a sabedoria e o poder que você necessita para aplicar os ensinamentos práticos aqui contidos sobre nutrição e alimentação. Agradeço a Deus antecipadamente porque acredito que, à medida que você ler este livro, Ele fará uma obra poderosa na sua vida para libertá-lo do cativeiro. Deixe Jesus libertar você. João 8,36 nos diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Página 11. Introdução. Libertação do cativeiro. A fim de experimentarmos ao máximo o plano maravilhoso que Deus tem para nós, a vida abundante que Jesus veio à Terra para nos dar, João 10,10, é importante sermos livres de qualquer forma de cativeiro e da condenação gerada por ele. Deus não quer que sejamos escravos de nada. Esteja essa escravidão sobre a forma de comer em excesso ou de manter determinado peso, ou ainda de sempre reagir às circunstâncias com raiva ou medo. Deus preparou uma maneira de nos tornarmos livres por intermédio do seu Filho Jesus. A Bíblia nos diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. João 8,36. Há uma grande necessidade de libertação na área da escravidão à comida. As pessoas que estão acima do peso tentam perder alguns quilos. Depois se esforçam para manter certo peso quando o atingem. Aqueles que estão abaixo do peso se esforçam para ganhar. Muitas pessoas magras, assim como as que estão acima do peso, vivem escravas da preocupação com a comida, planejando exatamente o que vão comer, quanto e quando, para manter suas medidas. Muitos têm dificuldade nessa área por anos, alguns desde que se entendem por gente. Uma das primeiras áreas em que Deus me libertou foi esta: tentar controlar meu peso. Tenho o peso certo para minha estrutura agora, mas durante a maior parte da minha infância e dos primeiros anos da minha vida adulta, eu sempre estava de 9 a 11 quilos acima do peso e continuei lutando contra 4 a 11 quilos a mais durante anos. Passei minha infância sem gostar da minha aparência, sem me sentir bem comigo mesma e obrigando pensamentos desse tipo. Estar acima do peso se tornou ainda mais doloroso para mim durante minha adolescência e na faixa dos 20 e poucos anos. Eu me sentia como se não fosse bonita e não tivesse uma boa aparência. Eu não era convidada para sair muito porque era a garota que só era convidada se não restasse mais ninguém. Essa é uma experiência muito difícil de vivenciar. Então entendo como se sentem as pessoas que têm dificuldade nessa área. Primeiro, eu era escrava da necessidade de perder peso. Depois, quando perdia, ficava escrava da necessidade de mantê-lo. Tentava todas as dietas e programas possíveis e imagináveis até que finalmente descobri aquele que funciona: o programa de Deus. O Senhor me levou a descobrir algumas verdades que me libertaram do controle que a comida exercia sobre mim. Como o que quero, não o que acho que devo comer, sem ganhar peso ou me privar de certos alimentos.
As pessoas que lutam constantemente contra o peso costumam sentir-se mal consigo mesmas, quer seja um excesso de 1, 5, 10, 20 ou 50 quilos que estejam tentando perder, ou certo número de quilos que estejam tentando ganhar. Elas costumam ter pensamentos semelhantes sobre a própria aparência. Elas não gostam da sua aparência. Até 1 quilo a mais afeta a confiança de algumas pessoas, porque suas roupas não caem bem. Aqueles que são escravos da comida e depois da condenação por terem fracassado em atingir os seus objetivos quanto ao peso, não estão experimentando a paz e a alegria que Deus quer para eles na terra. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Se você, como crente em Jesus Cristo, está vivendo em condenação, você não está tendo a paz e a alegria que Deus colocou à sua disposição por intermédio de Jesus. A condenação ficará entre você e Deus, como uma muralha gigantesca, que o impedirá de receber tudo o que Ele quer lhe dar. Romanos 8:1 nos diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. João 3,17 afirma: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Em Hebreus 4,16, nos diz como devemos nos aproximar de Deus. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. A ajuda adequada e oportuna que vem exatamente quando precisamos dele. É o tipo de ajuda que queremos. O início desse versículo nos diz para nos aproximarmos do trono da graça sem medo, confiantemente e com ousadia. Deus não quer que cheguemos diante do seu trono com uma atitude de medo, temerosos de pedir a Ele aquilo que precisamos, sem a confiança de que somos dignos de receber tudo o que Ele tem para nós. Deus nos fez dignos de receber a sua ajuda e quer nos ajudar. Também quer que dependamos dele. A passagem de 2 Coríntios 12:9, falando do Senhor, diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado, 1 Coríntios 15:3, e da condenação que ele traz. 1 João 1:9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando pecamos, precisamos pedir perdão a Deus e depois parar de ficarmos nos torturando por termos pecado. Quando pedimos perdão, Ele nos perdoa e também podemos perdoar a nós mesmos. Enquanto ficarmos insistindo no fato do quanto achamos que fomos inadequados, continuaremos a bloquear o que Deus tem para nós por não estarmos abertos a receber dele. Se você comparecer perante o trono de Deus se sentindo mal consigo mesma, não poderá receber a grande medida que Ele quer lhe dar. A condenação impedirá que você compareça com ousadia diante de Deus,
para obter exatamente a ajuda de que precisa para vencer o cativeiro da luta contra o peso. Ser livre da condenação abre uma das maiores portas para todas as outras bênçãos de Deus. É importante ter confiança em que somos em Cristo para receber todas as coisas boas que Deus tem para nós a fim de podermos obedecer a Ele e servi-lo com ousadia. Ao lutarem contra o peso, as pessoas podem cair no engano de pensar que seu fracasso em atingir suas metas com relação ao peso as tornam inacessíveis para Deus. O nosso peso não tem nada a ver com quem somos em Cristo. As nossas fraquezas não têm nada a ver com quanto somos aceitáveis perante Deus. Ele nos tornou aceitáveis apesar das nossas fraquezas, independentemente de quais elas sejam, e quer que deixemos que Ele nos ajude a lidar com elas. Se nos permitirmos nos acostumar com a ideia de que o nosso valor baseia-se no quanto lidamos bem com as nossas fraquezas, vamos rejeitar e condenar a nós mesmos. E como vimos anteriormente, a condenação nos impede de nos achegarmos a Deus com ousadia para obter a ajuda de que precisamos. Ao examinar o assunto sobre o controle de peso, é muito importante lembrar continuamente a si mesmo que Deus ama a pessoa que está acima do peso, do mesmo modo que Ele ama aquele que não está. Deus aceita e ama você incondicionalmente. Ele o colocou na posição de pessoa justa diante de Deus, por meio do que Ele mesmo fez ao enviar o seu Filho. Isso aconteceu quando você simplesmente aceitou essa salvação como sendo o que ela é, um dom gratuito. Versículo de 1 Coríntios 1:30, Romanos 5:17, Efésios 2, de 8 a 9 e Romanos 10, de 9 a 10. Deus ama você independentemente do seu peso, mas Ele quer que você tenha o peso certo para que possa atuar no seu desempenho máximo. Ele quer que você cuide do seu corpo para ter uma boa saúde. Se você acabar com o corpo que tem, não terá outro reservado em uma gaveta para substituí-lo. Por muito tempo, eu tive o desejo em meu coração de apresentar uma mensagem especial sobre por que as pessoas estão acima do peso ou comem em excesso. Certo dia, em poucos minutos, Deus me deu uma lista de motivos. Anotei-os em um de meus recibos de depósito bancário, enchendo a parte da frente e a parte de trás. Este livro baseia-se nessas razões. Você poderá reconhecer uma ou mais delas como a razão ou as razões pelas quais a comida ou alguma outra coisa está em desequilíbrio na sua vida. Mas é importante que você peça a Deus para lhe mostrar um motivo específico ou os motivos, além daqueles que parecem óbvios, pelos quais você está tendo problemas nessa área. João 8, 31, 32 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando Jesus revela
uma verdade a você, essa verdade irá libertá-lo. Minha gerente geral, Roxane, pesa apenas 43 quilos, mas ela descobriu uma verdade sobre os seus hábitos alimentares que a libertou de uma forma de cativeiro. Roxane e seu marido, Paul, vivem conosco. Meu marido Dave e eu viajamos bastante. E quando estamos fora da cidade, Roxane e Paul cuidam da nossa casa e do nosso escritório. Roxane tem bons hábitos alimentares agora. Mas quando o casal se mudou para a nossa casa, ela não comia no horário em que todos comiam, ou comia lanches nada saudáveis bem mais tarde, em vez de fazer uma refeição. Às vezes ela passava o dia inteiro sem comer. Então, durante o jantar, dizendo que não estava com fome, ela beliscava a comida e empurrava para lá e para cá dentro do prato. Mas assim que todos terminavam de comer, ela comia toda a sua comida. Às vezes, em vez de jantar, ela comia um saco de batata chips ou meio saco de rosquinhas. Roxane me disse que depois que ela e Paul se casaram, ela fazia uma boa refeição para ele e basicamente sempre agia da mesma forma. Comia um pouco durante o jantar, mas depois que ele terminava, então ela realmente começava a comer. Eu não entendia por que ela comia assim e ela também não. Para descobrir o motivo, Roxane foi à presença de Deus e perguntou a ele. Deus mostrou a ela que durante sua infância sempre havia brigas na hora das refeições. Por causa disso, ela associou a alimentação com perturbação e não tinha vontade de comer em um ambiente familiar. Em outra ocasião, quando ela e uma de suas irmãs estavam falando sobre o hábito de Roxane de não comer quase nada além de barras de chocolate recheadas e outros tipos de lanches na escola e na faculdade, elas descobriram outro motivo para os estranhos hábitos alimentares de Roxane. Elas lembraram que a maioria dos momentos agradáveis com a família acontecia nos fins de semana. Toda a família, com 16 filhos, se sentavam na sala de visitas, assistia a TV e comia pipoca no sábado à noite. E no domingo, comiam doces que seu pai saía para comprar para eles naquele dia. Deus mostrou a elas que os principais momentos em que elas ligavam o prazer ao alimento eram nos fins de semana, quando comiam bobagem e se divertiam juntos. Quando Roxane entendeu o motivo de seus estranhos hábitos alimentares, ela disse: "Bem, eu não preciso mais comer desse jeito." E começou imediatamente a fazer suas refeições com todos e a escolher alimentos mais nutritivos. Muitas vezes, quando enxergamos a verdade, também conseguimos ver uma simples mudança que podemos fazer para corrigir um problema. Ou descobrimos que o problema é a solução para ele, são muito menos complicados do que imaginávamos. Como vemos em 2 Coríntios 11:3. O diabo gosta de complicar nossa vida para nos manter distraídos e para nos impedir de ver a simplicidade que está em Cristo. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com angústia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. As pessoas estudam os princípios da boa nutrição, às vezes se veem impotentes
para colocar esses mesmos princípios em ação de forma eficaz em sua vida. Muitas pessoas que tentam seguir diferentes dietas descobrem que são impotentes para manter todas as regras e normas, ou seguem a dieta rigidamente, mas sem ver os resultados permanentes que desejam. Em vez de tentarmos à própria força seguir uma lista de regras e regulamentos para controlar o nosso peso, podemos controlar o problema da alimentação da mesma maneira que resolvemos todos os nossos outros problemas, extraindo o poder do Espírito Santo e andando pela fé. O Espírito Santo sempre nos dirige em direção à vitória e à liberdade. E quando Deus nos dá um plano, esse plano vai funcionar. Acredito que 12 razões pelas quais as pessoas comem em excesso ou estão acima do peso que são apresentados neste livro abrirão as portas do seu entendimento. Quer Deus lhe mostre um ou vários motivos pelos quais você tem dificuldades nessa área. Alegre-se com a verdade. Então decida-se a deixar que Ele use os ensinamentos bíblicos deste livro para lhe dar a força, a sabedoria e o poder que você necessita para aplicar os ensinamentos práticos aqui contidos sobre nutrição e alimentação. Agradeço a Deus antecipadamente porque acredito que, à medida que você ler este livro, Ele fará uma obra poderosa na sua vida para libertá-lo do cativeiro. Deixe Jesus libertar você. João 8,36 nos diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.